saber. Tô levando vocês no coração, combinado? E com a marmita cheia. Para continuar acompanhando, corre pro Globoplay, que tem tudo lá e nas nossas redes sociais. Um beijo, um pedaço de queijo e um mar de Minas pra gente apreciar. Tchau! E você teria coragem de entrar numa gruta sobre a água? Este cenário te espera no Espia Só, no próximo sábado, 15 para o meio-dia, aqui na IPTV. Tá imperdível. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Polícia Militar apreende 30 quilos de maconha e 179 comprimidos de êxtase em Caldas. As drogas eram vendidas no sistema delivery. Esse é um dos assuntos do EPTV1 de hoje, que também vai tratar de uma determinação judicial de transferência de um bebê de menos de um ano que está internado em Pouso Alegre com um quadro de má formação intestinal grave. Eduardo Marins. Pois é, Velber, nós vamos trazer a história do pequeno Arthur, de apenas 6 meses de idade. Desde quando nasceu em outubro do ano passado na cidade de Extrema, ele luta para tentar sobreviver, né? Assim que ele nasceu, já no segundo dia de vida, a família junto com os médicos de Extrema identificaram uma má formação no intestino dele. Ele foi transferido aqui para Pouso Alegre, no Hospital Samuel Libânio, onde está internado. Acontece que desde o nascimento, então, até os dias de hoje, ele está tentando aí, a família está tentando junto aí com a justiça a transferência para uma unidade de referência para o tratamento dele. A família tem a decisão na justiça, mas até então não conseguiu fazer essa transferência. Em instantes, a gente traz os detalhes do drama dessa família que está na luta pela vida do Arthur. A gente quer todas as informações daqui a pouquinho, viu, Eduardo? Homem é indiciado como suspeito de aplicar um golpe em um idoso em São Sebastião do Paraíso. Quem traz as informações é Fernando Lima. Velber, esse crime foi registrado aqui em São Sebastião do Paraíso no mês de janeiro e desde então a Polícia Civil estava realizando as investigações. Esse homem foi detido na cidade de Pouso Alegre e nesta semana a polícia concluiu as investigações. A vítima teve um prejuízo, pessoal, de mais de R$3.000. Daqui a pouco ao vivo nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse caso. Já te chamo, Fernando. Hoje tem Festival de Balonismo em São Sebastião do Paraíso. O evento é realizado no Campão Municipal. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Os assuntos que interessam ao sul de Minas, você assiste agora no EPTV1. Negligência. Um bebê de menos de um ano está internado em Pouso Alegre com um quadro de má formação intestinal grave. Só que já foi determinado judicialmente que o Arthur deveria estar em um hospital referência para o caso. O Eduardo Marins abre essa edição com os detalhes deste caso. Temos o Eduardo Marins? Temos. Eduardo, por favor, as informações desse caso do Arthur. Boa tarde para você. Oi, Velber, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando neste sábado aqui no EPTV1. Olha, vamos começar então essa história desde o início. O Arthur nasceu no dia 29 de outubro do ano passado. Nasceu um menino forte, com mais de 50 centímetros, pesando mais de 3 quilos. Só que logo, horas após ali ao nascimento, né? A família, que é de Extrema, ele nasceu no hospital particular lá da cidade de Extrema, junto com os médicos, né, foi identificado que o bebê, o Arthur, então, ele tem uma malformação no intestino. E já desde o início das primeiras horas, ele luta, então, para sobreviver. No segundo dia ali
da internação dele, ele precisou ser transferido aqui para Pouso Alegre, no Hospital Samuel Libânio, desde onde então ele está internado. Nesse processo todo, ele já passou por 4 cirurgias e acabou aí desenvolvendo também algumas complicações médicas, segundo a família. A família, quando viu então que precisava de um atendimento mais específico, né, numa unidade de referência para esse atendimento para a criança, a família entrou na justiça para conseguir aí esse tratamento, este serviço. Acontece que, segundo os familiares do Arthur, eles conseguiram na justiça, por meio de um pedido do Ministério Público, para que o Samuel fosse transferido para um hospital municipal numa cidade lá de São Paulo, né? Foi feita essa determinação na justiça, só que mesmo com essa determinação, a família não conseguiu fazer aí a transferência dessa criança. E desde então ele está aguardando para ser transferido para a unidade de referência. A gente conversou com o pai e com a tia da criança que falou um pouquinho sobre esse processo. Vamos acompanhar. É falta de competência dos órgãos por trás disso. Em si, o Ministério Público do Extrema trabalhou e vem trabalhando no caso muito bem. Só tenho que agradecer que eles estão marcando em cima. Só o que me deixa a desejar é só a situação do Estado, né? Chegou a terceira judicial para eles poderem acatar. A gente se encontrou com muito desespero, porque em muitos momentos a gente não sabia como agir mediante essa situação, porque saiu a ordem do juiz, né? Foi determinado, então que era a voz maior para ser cumprida e não foi a situação. Então a gente se encontrava desesperado mesmo, porque a gente sabe que cada minuto para o Arthur é significativo. Pessoal, cada minuto é significativo. Nós estamos no aeroporto de Pouso Alegre, por quê? Explicando para você que está nos assistindo, você está vendo imagens ao vivo do Oswaldo Henrique, do helicóptero Arcanjo dos Bombeiros. É porque agora há pouco, durante a gente estava entrevistando ali o pai, a tia e a avó, eles receberam a informação de que o Corpo de Bombeiros, por meio do helicóptero Arcanjo, vai fazer a transferência do pequeno Arthur para o Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. Essa informação foi confirmada pelos bombeiros junto à nossa produção e a gente está vendo então imagens ao vivo deste momento do helicóptero dando início aí ao sobrevoo. Então, em alguns minutos, poucos segundos, a aeronave deve decolar aqui do aeroporto de Pouso Alegre até o Hospital Samuel Libânio. Ele deve pousar no heliponto ali do hospital e deve, então, pegar a criança para fazer essa transferência via aérea até o Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. A gente está vendo neste momento, então, o helicóptero saindo aqui do aeroporto e indo até o Hospital Samuel Libânio. Dá mais ou menos uns 6 quilômetros, serão poucos minutos de voo. Então, ainda no início dessa tarde, o bebê, se Deus quiser, deve chegar até o Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. E, de fato, então, essa decisão judicial vai ser respeitada, vai ser cumprida. Lembrando que a luta da família é desde quando o bebê nasceu, em outubro do ano passado, desde quando essa criança, né, deu aí os primeiros dias de vida, ela teve esse problema da malformação no intestino e a família conseguiu na justiça. Na primeira determinação não conseguiu, veio uma segunda determinação. E eles ontem receberam, então, a notícia de que tem sim uma vaga no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e essa transferência deve ocorrer dentro de alguns minutos. O helicóptero está saindo aqui do aeroporto e vai até o heliponto do Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A gente está vendo imagens, então, do Oswaldo, a aeronave saindo daqui e indo buscar o Arthur. E essa notícia que nós tivemos de que os bombeiros iriam fazer esse transporte, nós contamos, né? No momento da entrevista, a gente vai ver agora a reação dos familiares, eles que estão bastante emocionados, preocupados com a saúde e com a vida do Arthur. A gente acompanha agora. Pessoal, acabamos de receber a informação aqui da redação de que, segundo os bombeiros, o Arcanjo já está a caminho aqui de Pouso Alegre, então hoje realmente deve ser feita a transferência do Arthur. Você, como pai, consegue de alguma forma respirar um pouquinho mais aliviado? Sim, com toda certeza. Em saber que meu filho vai receber o tratamento que ele precisa, se recuperar e ir para casa. Porque ele nunca foi para casa, ele nunca conheceu a família dele direito. Na verdade, ele nunca teve esse gostinho, entendeu? E a gente vai estar lutando por ele até o fim, para a recuperação dele, para ele poder ir para casa, né? Que ele nunca foi. E a gente está, assim, muito feliz e contente na expectativa da recuperação dele. O quartinho dele está pronto? Oxe, tem tudo lá dele. Brinquedo, cama dele que ele nunca usou, o berço dele, tá tudo lá. Só esperando ele ir. Se Deus quiser. Fé em Deus.
Vou pegar também um trechinho da tia que a gente estava conversando. A redação acabou de informar que eles também estão em contato, né, tentando essa informação, esse retorno. E a princípio os bombeiros estão vindo. Dá para a tia também respirar um pouquinho mais aliviado junto com a avó também ele está chorando. Com toda certeza, porque era tudo que a gente mais queria. E muito momento a gente achou que ia perder o Arthur. Ele seguiu firme e forte lutando pela vida. Então, assim, para a gente não tem preço. Que finalmente isso está acontecendo. E agradecemos a todos que deram apoio para a gente, e o jornal, vocês que estão hoje aqui com nós, que possa isso mudar através do Arthur, que realmente a saúde tenha, para que todas as pessoas realmente tenham acesso, todos os profissionais também da saúde, lembre-se do seu juramento. Né? Porque a gente um dia jurou por salvar vidas e fazer tudo, ter ética e respeito. E que assim seja. Nós estamos muito felizes. Muito obrigada. O pai comentou, a senhora que sempre está aqui com o Arthur, que o apelido dele é Bebê Sorriso? Bebê Sorriso. Ele é conhecido como Bebê Sorriso. Porque mesmo mediante toda a dor, todo o processo do Arthur, ele sempre nos alegra e passa também força. Ele sempre está sorrindo. É isso, pessoal. Que bom, né, que a gente conseguiu mostrar o desfecho dessa história, essa transferência do Arthur, então, para a Santa Casa de Belo Horizonte, para que ele receba o tratamento adequado para tratar essa malformação no intestino que ele desenvolveu logo nos primeiros dias ali de vida dele, né? O apelido dele, então, no Hospital Samuel Libânio é Bebê Sorriso, justamente por causa dessa alegria e dessa força dele. A gente teve acesso a algumas imagens do bebê que mostra ele sorriso mesmo em meio às intervenções médicas, né? Realmente é uma criança muito forte. E eu, junto com o Oswaldo e toda a equipe da IPTV, com certeza vamos acompanhar essa história. E, claro, nós desejamos felicidades e muita saúde para o Arthur, que se Deus quiser, logo, logo ele vai receber alta e vai poder conhecer o quartinho dele na casa da família que fica em Extrema. E olha, só um retorno, o Ministério Público continua acompanhando este caso, inclusive o órgão pediu a investigação criminal por desobediência e também omissão de socorro. Solicitou ainda a adoção de medidas urgentes e até mesmo a prisão de gestores de saúde por omissão em todo este caso. A atualização é essa, né? A família de fato vai conseguir essa transferência, lembrando que é uma determinação da Justiça e o bebê Arthur, se Deus quiser, em poucos minutos, em algumas horas, chega até a Santa Casa de Belo Horizonte. A gente conseguiu acompanhar, né, o momento da saída do helicóptero Arcanjo aqui do aeroporto. E, Velber, na medida do possível, nós vamos até o hospital para tentar mais informações e, quem sabe, ainda nessa edição a gente volta com mais detalhes, mas de momento é essa informação, né? O bebê Arthur vai conseguir ser transferido para Belo Horizonte. O espaço está aberto, viu, Eduardo? Mais uma página da história do menino Arthur, contada ao vivo por vocês, nesse excelente trabalho. E eu fico olhando vocês fazendo esse trabalho, Eduardo, você e o Oswaldo, não tem como a gente não se emocionar, né? A gente não se envolver com o caso também. Te parabenizo, continua aí, por favor, acompanhando. Vamos torcer para esse helicóptero Arcanjo ir lá no Hospital Samuel Libânio, pegar o Arthur com tudo da melhor maneira possível, levá-lo a BH e que o menino em breve esteja em casa. A gente está na torcida por isso. Espaço aberto para você, bom trabalho, qualquer coisa, só chamar. Muita emoção, né, gente? Mas nós temos todo o EPTV1 pela frente ainda. Meio-dia e 25. Um homem foi indiciado como suspeito de aplicar um golpe em um idoso em São Sebastião do Paraíso. Esse homem se passava por mecânico e teria extorquido dinheiro numa suposta prestação de serviços. Vamos acionar agora o Fernando Lima, que estava aguardando para contar para a gente essa história. Outro grande repórter que a gente tem na nossa equipe. Fernando, por favor, conta para a gente os detalhes. Boa tarde. Oi, Velber, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Olha só, esse crime foi cometido no dia 7 de janeiro e a polícia concluiu as investigações nesta semana. A vítima, pessoal, é um idoso daqui de São Sebastião do Paraíso, que ele tem 76 anos de idade. Ele trafegava com o veículo dele por uma avenida aqui de São Sebastião do Paraíso quando foi abordado pelo suspeito, que disse que o carro dele estava pegando fogo. Isso fez com que o homem parasse o carro para verificar aí a suposta falha mecânica. E foi nesse momento que o suspeito se apresentou como técnico, afirmando que seria capaz de solucionar o problema do veículo. Vamos seguir falando sobre esse assunto, pessoal, agora com Rafael Souza Gomes, ele é delegado aqui em São Sebastião do Paraíso. Doutor, após abordar aí o idoso, afirmando que o carro estava pegando fogo, foi aí que ele aplicou o golpe? Como foi? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Exatamente. Esse suspeito abordou a vítima, né, e mentiu para ela, disse que viu o carro pegando fogo, que seria ele um mecânico capaz de solucionar o problema.
e então ele desceu do seu veículo com uma caixa de ferramentas e fingiu que realmente consertou o veículo desse idoso. E aí ele efetuou a cobrança, né? Ele exigiu que esse idoso efetuasse o pagamento por esse serviço por cartão. O idoso, então, entregou o cartão para o suspeito, ele passou diversas vezes esse cartão numa maquininha que ele trazia consigo e só posteriormente é que o idoso foi perceber que mais de R$3.000 foram passados aí nessa máquina do suspeito. Agora, doutor, o carro desse homem foi visto em outra cidade, né? Detalhe um pouco para a gente do que aconteceu. Exatamente. Imediatamente, né, após o crime, o idoso constatou esses prejuízos e procurou a Polícia Civil. Nós, então, conseguimos identificar o veículo, rastreamos o trajeto que ele percorreu. Ele saiu de São Sebastião do Paraíso, passou por diversas cidades do município de São Paulo, até chegar na capital de São Paulo, de onde é, de fato, o suspeito. E nós, então, com esse veículo identificado, trocamos informações com a Polícia Militar, que logrou identificar, localizar e abordar esse veículo na cidade de Pouso Alegre, poucos dias depois do crime aqui. E nessa abordagem, a Polícia Militar constatou que ele trazia consigo caixa de ferramentas e diversas máquinas de cartão, supostamente aplicando, portanto, esse mesmo golpe em vários municípios aqui da região. Doutor, rapidamente, quais as dicas para não cair nesse tipo de golpe? É um golpe bastante atípico, né? A gente orienta a população que desconfie sempre, né, desse tipo de abordagem. E se, de fato, for abordado por alguém dizendo que seu veículo está pegando fogo, que desconfie e chame a polícia ou algum familiar, principalmente idosos, né, devem ser orientados nesse sentido para não cair nesse golpe aí. Tá certo, doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. É isso, viu, Velber? Sempre desconfiar e, se possível, se precisar, acionar a polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente, Fernando. Infelizmente, estamos vulneráveis aos estelionatários. Você disse a palavra certa, sempre desconfie, sempre questione. Obrigado, Fernando. Obrigado, Juliano Denubile. Daqui a pouco a gente se fala mais. Em Caldas, a Polícia Militar apreendeu 30 quilos de maconha e 179 comprimidos de êxtase. Entre a apreensão, havia também quantidades menores de outras drogas, além de objetos usados para o fracionamento e pesagem das substâncias e 2 facas. O material estava em uma chácara no bairro Terras de Santo Antônio. O local era usado como ponto de armazenamento e distribuição das drogas que eram vendidas no sistema de delivery. Não havia ninguém no local e nenhuma pessoa foi presa até agora. 12h30, intervalo rápido no EPTV1. Daqui a pouco a gente vai trazer o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje você pode tirar suas dúvidas sobre a doença celíaca. Daqui a pouco a gente traz esse quadro e você manda sua pergunta durante o intervalo para o nosso WhatsApp que está aí na tela para você. Já já a gente volta. Todo mundo tem sonhos para realizar. E quem tem sonho tem pressa. E o Super Minas está aqui para te ajudar. Domingo tem R$300 mil em prêmios, tudo em dinheiro, com sorteios que vão de R$1.000 a R$250 mil. Com essa grana toda, você pode acelerar seus sonhos. Só no quinto prêmio tem R$250 mil. Vem realizar seus sonhos, vem mudar de vida. Vem pro Super Minas. Em outubro, seu 0 km tá na rede Chevrolet. Novo Onix vem junto com tecnologia para conectar você a tudo e vem junto com uma condição imbatível. A partir de R$ 84.990 ou com entrada e parcelas de R$ 990. E o novo Tracker vem junto com proteção 24 horas e vem junto com preços a partir de R$ 119.900 e versões com taxa zero. Vem junto com a Chevrolet e saia de carro novo. Chevrolet. Vem buscar a sua neta, vovozinha. Mas vem sozinha. Vem sozinha. Ele disse que se eu te contasse qualquer coisa que ele sumia com a bebê. Por favor. A sua missão fracassou. Você apontou em Robin Hood e vai ser alvejado por quem? Santiago Ferretti. Sim. E segunda, estreia a nova novela das 9. Quem ama, cuida.
Uma criança de 4 anos morreu afogada depois de cair em uma fossa séptica nos fundos de uma fazenda na zona rural de Guaxupé. Por volta de 4 horas da tarde de ontem, os bombeiros foram chamados e quando chegaram ao local, o menino já havia sido retirado da fossa por familiares que não souberam dizer por quanto tempo a criança ficou lá dentro. Ela estava sem os sinais vitais e um morador da fazenda prestou os primeiros socorros. O menino já estava em parada cardiorrespiratória, mas chegou a ser reanimado com a ajuda do aparelho desfibrilador dos bombeiros. Ele foi levado para o hospital de Guaxupé, mas morreu horas depois, durante a madrugada de hoje. Hoje, 16 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a celíaca, que é autoimune, é causada naquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, uma proteína que está em alimentos como trigo, aveia, cevada, centeio e também os derivados. Então, estou aqui para conversar com o Peterson Soares sobre o assunto, ele é nutricionista. Peterson, boa tarde para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigado. Começa explicando para a gente a diferença, intolerância e alergia alimentar. Qual que é a diferença entre esses dois pontos? A alergia alimentar é uma resposta do sistema imunológico. Quando a pessoa consome o alimento, no caso do glúten, o corpo já vai produzir anticorpos dando essa reação para a pessoa. Ela vai ter coceira, vermelhidão, pode ter irritabilidade até no intestino e pode levar a óbito. É importante que ela faça o tratamento, procure ajuda médica se ela consumir, ou até mesmo use um antialérgico que ela já está habituada. Já na intolerância é diferente, ela tolera certa quantidade, ela consegue usar, por exemplo, uma pequena quantidade e ela vai ter sintomas muito menores. Ela não pode chegar a óbito igual quando ela chega no alimento, quando ela tem alergia. Na intolerância, ela usa uma pequena quantidade, ela pode ter um desconforto, uma dor abdominal, dor de cabeça, pode até mesmo ter febre, mas nada é tão grave quanto na alergia. Pessoal, vai mandando aí as perguntas de vocês, tá? Para o nosso WhatsApp, vocês já sabem, é o 99888-8888. O Peterson está à disposição para responder. Quem vai determinar quando é a intolerância, quando é a alergia? Precisa de um processo de tempo de testes ou o próprio médico já consegue, através de exames, fazer esse apontamento? Através de exames, ela consegue ser diagnosticada se ela tem alergia, porque é muito mais grave. Então, ela já vai ter um aumento dessa produção de anticorpos, onde ela consegue ver e se ela tem essa alergia, a exclusão tem que ser total. Geralmente, quando a pessoa tem a alergia alimentar, ela descobre na primeira infância. Possa ser que ela descubra depois de adulta, mas é comum quando é criança, bebê ou criança. E também tem um fator genético. Se a mãe e o pai tiverem alergia, a criança chega a ter até 75% de chance de ter. Se só um dos dois tiverem, ela chega a ter 40% ali de chance de desenvolver a mesma alergia que os pais. Agora, o Peterson, não pode consumir glúten. Como é que organiza a rotina alimentar com essa restrição? Quando a pessoa tira o glúten, o que ela tem que sempre anotar ali para nunca esquecer? Tudo que vai trigo, aveia, cevada e centeio possui glúten. Então, por exemplo, um bolo, ele vai trigo nos ingredientes, então ele vai ter glúten. Um pão, a mesma coisa. A aveia, até mesmo a granola. A aveia em si, naturalmente, ela não tem glúten. Só que ela é processada em lugares que processam alimentos com glúten e aí a contaminação já fica por isso. Uma pessoa que tem a alergia, ela não pode comprar, por exemplo, uma farinha de aveia que é processada no mesmo lugar que processa o trigo. Aí teria que ser uma aveia específica sem glúten para ela poder usar. Aí então ela sempre tem que priorizar produtos que já sejam embalados ou até mesmo buscar alternativas que sejam sem glúten. Hoje a gente tem pão sem glúten, o arroz mesmo não tem glúten, então ela consegue usar. Bolo ela pode fazer em casa, ela pode usar polvilho, pode usar amido de milho, fécula de batata, onde ela consegue ter essa alternativa e viver tranquilamente. A farinha de arroz, por exemplo, ela não tem glúten, então ela consegue usar e não vai ter problema, não vai ter desconforto nenhum, porque não vai ter glúten. Fala aqui a pergunta da Cláudia Aparecida Valentim, de Itajubá. Ela pergunta o seguinte: quais as principais consequências de uma alimentação não correta ao intolerante? No intolerante, ele vai ter sempre esses sintomas. A pessoa que tem a intolerância e não tira o alimento, ela sempre vai ter dor de cabeça, ela vai ter inchaço abdominal, ela sempre vai olhar e vai ver que o abdômen está mais rígido. O intestino pode não funcionar muito bem, tanto deixando o intestino preso ou até mesmo ter diarreia. E aí a imunidade dela pode ficar comprometida desde que ela não mude isso. Mas é importante lembrar, se ela é intolerante, não alérgica, ela não precisa tirar. O que acontece muitas vezes? As pessoas retiram o glúten sem serem alérgicas, por opção, por achar que ele está fazendo mal. Se ela não tem intolerância nem alergia, não tem por que tirar. Se ela tem alergia, tem que tirar. E se ela tem intolerância, ver até quanto que ela consegue tolerar. Aí sim é por teste. Tem que colocar uma quantidade pequena e vai vendo até a quantidade específica que ela conseguiu. Você entrou num ponto polêmico.
Muita gente que não tem intolerância, não tem alergia ao glúten, muitas vezes define uma estratégia, uma dieta, organiza uma dieta até para emagrecimento sem o glúten. Ah, não vou consumir mais glúten. Isso é mito, né? De que o glúten vai contribuir para a dieta da pessoa. A falta dele, ou melhor, vai contribuir para a dieta dela. Isso é mito. Do mesmo jeito do glúten ou do leite. A pessoa também que tem alergia à proteína do leite é diferente da intolerância. Porque a intolerância ali é uma má absorção, principalmente pela enzima, e aí ela consegue até usar uma quantidade determinada do leite e não vai ter desconforto, mas do glúten as pessoas acabam acreditando que quando consome o glúten tem inchaço. Muitas vezes esse inchaço que ela está tendo é porque ela não tem uma boa alimentação, não come fibras o suficiente, não ingere água a quantidade que precisa, acredita que é o glúten, suspende sem necessidade. A Lucimara Figueiredo, de Varginha, pergunta o seguinte: a intolerância pode vir depois de certa idade? Pode aparecer ao longo da vida? Sim, a intolerância é muito comum aparecer na fase adulta, por isso que é diferente da alergia. Na intolerância ela pode descobrir isso na fase adulta, até mesmo na terceira idade, quando ela descobre que não está digerindo bem determinados alimentos, por conta mesmo da enzima presente neles que o corpo não está produzindo bem para poder digerir. E aí o ideal é fazer o teste de tolerância. Quanto que ela vai tolerar, seja do glúten, seja do leite ou de outro alimento que tem intolerância, para ver. Mas é muito comum. O importante é ela buscar a ajuda de um profissional, seja de um médico, de um nutricionista, para ter esse ajuste da alimentação. E não deixar a imunidade comprometida, o intestino comprometido, porque ela sempre vai estar usando um alimento ali que ela tem uma intolerância. Peterson, muito obrigado, viu, por participar conosco do EPTV1 e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Veja o que foi destaque no G1 Sul de Minas ao longo dessa semana. Ei, pessoal, chegou a hora de conferir quais foram as notícias mais lidas dos últimos dias no G1 Sul de Minas. Para ficar por dentro de tudo que acontece na região, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e conferir a notícia completa no site. Bora lá? Na terceira posição, uma operação da Receita Federal apreendeu mais de R$1.200.000 em mercadorias durante uma ação contra o comércio irregular em Passos. 8 lojas foram alvo da ação, que investiga a venda de produtos falsificados e mercadorias trazidas ilegalmente para o Brasil. Entre os itens apreendidos estão celulares, roupas, perfumes, bebidas e equipamentos eletrônicos. Segundo a Receita Federal, as investigações duraram mais de um ano. A segunda reportagem mais acessada mostra um reencontro que emocionou a internet. Um homem que mora há 12 anos nos Estados Unidos surpreendeu a mãe de 83 anos em Pouso Alegre. Mas não foi de um jeito comum não, viu? Ele estava fantasiado de Homem-Aranha. A idosa participava de um almoço em família, sem desconfiar que o filho tinha voltado ao Brasil. O momento em que ele tira a máscara e é reconhecido pela mãe foi registrado em vídeo e comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. Legal demais, né? E a notícia mais lida da semana foi a morte de uma atleta mineira durante uma competição de ciclismo de ultradistância entre São Paulo e Minas Gerais. Eliana Tamietti, conhecida como Lili, participava de uma prova de mais de 500 quilômetros pela Serra da Mantiqueira. Segundo a organização, a ciclista teria sofrido um possível mal súbito, caído da bicicleta e morrido ainda no local. A morte causou comoção entre atletas e participantes do evento. A Polícia Civil agora investiga as circunstâncias do caso. Todas essas reportagens estão disponíveis no nosso portal g1.com.br/Sul de Minas. E para não perder nada, é só seguir o @g1.sul de Minas no Instagram. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Hoje tem Terra da Gente com destaque para o Avistar, o Encontro Brasileiro de Observação de Aves, que completa 20 anos. Um Brasil esculpido pela água, pelo tempo e pela história. No centro-oeste de Minas Gerais, este cenário único guarda cavernas, fósseis, pinturas rupestres e um passado que já foi fundo de mar. O que esculpe esse calcário é principalmente a chuva, os rios, rio subterrâneo, tudo associado a esse processo químico dessa reação que ocorre do calcário. Entre rochas milenares e paredões de calcário, existe também um pequeno morador que chama a atenção da ciência. Um sapinho de caverna que só existe nessa região. Os sapinhos são mais ativos à noite, mas encontrá-los não é fácil não. O Pedro e a Camille já estão vasculhando essa área há vários minutos.
E o programa tem mais os detalhes do Avistar 2026, realizado este fim de semana em São Paulo. A hora do rancho está nas montanhas do Rio de Janeiro. Em meio à natureza, uma receita já em clima de inverno. Truta grelhada preparada no capricho. E vou confessar para você que é a primeira vez que eu como truta. Maravilhoso. Te espero às 2h30 da tarde. EPTV1 vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente traz atualizações sobre a transferência do bebê Arthur para Belo Horizonte. Não saia daí. Daqui a pouquinho, mais informações dessa história. Agora, 12h43. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Supermercados Alvorada, economia que faz bem. Lava-roupas Omo 2 quilos e 200, R$ 26,99. Filé de frango sadia 1 quilo, R$ 16,99. Petra latão, R$ 3,49. Beba com moderação. Supermercados Alvorada, ideal para você. Espia só as nossas paisagens, em cada cantinho mineiro de flor que deixa saudade. Encontros, amigos, histórias bonitas da Bela Gerais, das serras da Mantiqueira, veredas inspirando paz. Então pode chegar pra tomar um café com um dedinho de prosa, espia só como é. Então pode contar com carinho, risada boa, casa e fé, e um cadinho de história, espia só, espia só, espia só como Morreu hoje, aos 70 anos, Milton Naves, ex-narrador e apresentador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Milton nasceu em Ilicínia, no sul de Minas, em 26 de dezembro de 1958. Ainda na infância, mudou-se com a família para Alfenas. Ele teve a primeira experiência como radialista aos 17 anos. Concorreu a uma vaga na Rádio Cultura de Alfenas e superou 34 universitários quando ainda cursava o ensino médio. O primeiro jogo que narrou na carreira foi Flamengo e Caldense pela Taça Cidade de Alfenas. Dono de uma voz potente e um português impecável, transmitiu 9 Copas do Mundo. Apaixonado pelo ofício, sempre dizia a frase: "Estou fazendo o que gosto". A família não informou a causa da morte. O velório e o sepultamento serão hoje em BH. Ainda tem ingressos disponíveis para o jogo do Pouso Alegre contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, hoje às 4 da tarde, no Manduzão. A partida é válida pela 7ª rodada da Série D. O time sul-mineiro vem de vitória sobre o América do Rio por 3-0 e ocupa a 5ª colocação do grupo A13. Veja os valores dos ingressos aqui na tela com a gente. Para a arquibancada coberta ainda tem ingresso, R$ 60,00 a inteira, 30 a meia. E a arquibancada descoberta, R$ 20,00 inteira, 10 a meia, é o mesmo valor também para os visitantes. Hora de saber como fica o tempo no sul de Minas. A Isabela Diógenes conta pra gente. Oi, Isabela. Oi, para você que está aqui com a gente no EPTV1, a chuva pode aparecer esse fim de semana em todo o sul de Minas. A gente tem uma ilustração aqui na tela para mostrar para você. Esse deve ser o cenário para hoje, tá? Presença do sol, porém temos aí a condição de nebulosidade também. E essas nuvens em alguns momentos do dia podem trazer uma chuva que hoje é uma chuva mais fraca e ainda mais isolada. Temos uma frente fria próxima ao sudeste, ajudando na entrada de umidade na região. E é justamente isso que está trazendo a condição para as nuvens
nuvens mais carregadas. Como é uma chuva isolada, ela não aparece aqui na nossa tela em algumas cidades. Para Varginha hoje, máxima de 26, tendência de tempo mais firme, mais reforço, pode pingar aí alguma coisinha no decorrer deste sábado. Para Passos, máxima de 27, Pouso Alegre e Poços de Caldas com previsão de 24 graus. Para Ibiraci hoje, máxima de 28, 27 para São João Batista do Glória, Machado com previsão de 25 graus, para Alfenas a previsão é de 26. Temos aqui Guaxupé para este sábado com máxima de 26, à noite a temperatura cai um pouquinho, podendo chegar nos 18 graus. Amanhã, uma nova frente fria avança do sul para o sudeste. Isso significa que teremos ainda mais instabilidades, então a condição de chuva vale também para o domingo, inclusive podendo ser uma chuva acompanhada por raios, trovoadas e também ventania. Então, falando de amanhã, olha só como deve ser na região. Para Santa Rita do Sapucaí, mínima de 15, máxima de 25. Para Juruáia, os termômetros devem ficar entre 16 e 27 graus. Para Muzambinho e São Tomé das Letras, a mesma mínima para amanhã. Aliás, 16 para Muzambinho, 15 para São Tomé das Letras. E nessas duas cidades, a máxima deve ser de 26 graus e a chuva deve aparecer um pouquinho mais, com acumulados variando de 1 milímetro ou até mesmo 4 milímetros, como é o caso de Santa Rita do Sapucaí. E não para por aí, viu, gente? Além dessas duas frentes frias, ainda nesse final de semana, uma área de baixa pressão vai se formar entre a Argentina e o Paraguai. Esse sistema vai dar origem a uma terceira frente fria que também vai se aproximar do sudeste. Isso significa que teremos condição para chuva até o começo da semana. A atmosfera está bem movimentada. Então, vamos estender a nossa previsão do tempo para São Lourenço hoje, máxima de 24 graus. Domingo com previsão de 15 de manhã, 25 à tarde, pode chover um pouquinho. Na segunda-feira, mínima de 16, máxima de 22. Na terça, mínima de 16 e máxima de 20. Na segunda e na terça, então, a chuva ganha mais força, com destaque para terça-feira, com um acumulado previsto de 14 milímetros. Um ótimo sábado para você e a gente se encontra novamente no EPTV 2. Até mais tarde. Veja agora os destaques do Jornal Hoje com Azileide Silva. Olá, boa tarde. A gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. A polícia de São Paulo identificou suspeitos de matar uma mulher desaparecida desde sábado passado. O corpo de Fernanda Lúcia Costa da Silva Moreira, de 46 anos, foi encontrado com sinais de violência em um parque da zona leste da capital. No Rio de Janeiro, a polícia investiga um estupro coletivo. A vítima é uma menina de 12 anos. 6 menores foram apreendidos. O JH também vai mostrar que a queda de idosos está cada vez mais comum. Os médicos apontam que o corpo deles fica mais suscetível a cair por causa de uma perda natural de músculo. Os números da última pesquisa Datafolha com a intenção de votos para a eleição presidencial. Internacional, o presidente americano Donald Trump anunciou a morte do número 2 do grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo Trump, forças americanas e o exército da Nigéria executaram Abu Bilal al-Minuk, considerado o terrorista mais ativo do mundo. De volta ao Brasil, hoje é o último dia do Festival LED Luz na Educação no Rio de Janeiro. São debates, oficinas e trocas de experiência sobre o futuro da educação brasileira. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Tem espetáculo no céu de São Sebastião do Paraíso. É o Festival de Balonismo realizado no Campão Municipal. Vamos para lá ao vivo, falar com o Fernando Lima. Já se deslocou, agora eu falo, que é um excelente repórter esse rapaz. Me conta, Fernando, o que está rolando por aí? Oi, Velber, muito obrigado. Olha só, por aqui a expectativa é muito grande, viu? Para esse festival de balonismo. Inclusive, pessoal, vão acontecer shows ao vivo. Mas agora, ó, já tem banda passando o áudio aqui no palco que está montado aqui no Campão Municipal. Música brasileira sendo tocada aqui. Os balões, pessoal, eles vão ser inflados ainda na tarde de hoje, por volta das 3 horas. E aí começa, portanto, esse segundo dia de festival. A expectativa por aqui é muito grande. Esse festival é realmente um grande sucesso de público aqui na cidade. A gente conversa agora com Marcelo Barbosa, ele é organizador e piloto. Marcelo, vamos começar falando da programação. Começa às 3 hoje, né? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Hoje realmente a programação começa às 15 horas, vamos inflar 2 balões para que toda a comunidade possa entrar dentro do balão. Os balões vão ficar inflados no chão, só com ar frio, para que todos possam entrar dentro do balão e tirar foto como se fosse dentro de um circo montado, e é maravilhoso. Tragam sua família, tragam o vizinho, o pai, o tio, o cachorro, tragam todo mundo que hoje vai ser um espetáculo. E a condição do tempo está ajudando demais também hoje. Qual que é a expectativa para esse terceiro Festival do Balão? A expectativa de hoje é que a gente acha que não vai caber o pessoal aqui. A expectativa está muito grande, principalmente porque o balão, a condição direta para ser um sucesso as nossas ações é a condição do tempo. E hoje o tempo está um espetáculo. Então a gente espera receber aqui de 10, 15 mil pessoas só hoje aqui. Agora, o que a gente vê é que o pessoal aqui que vem para participar realmente tem uma paixão pelos balões, né, Marcelo? Exatamente isso. No meu caso, eu pratico balonismo há 36 anos. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu faço isso aqui com um sorriso no rosto o tempo todo. E não só eu, mas como todos os pilotos, a gente tem esse cuidado de convidar os pilotos que realmente tem o balonismo com uma paixão, que faz isso com muito prazer e que sempre quer encantar a população. Isso é regra número 1 para quem venha participar dos eventos aqui em Paraíso. Você já adiantou que o tempo tá bom para voar, né? O que define um tempo bom para voar? Hoje, por exemplo, tá ventando muito aqui. Isso é o ideal ou não? Hoje, até pelo horário, que agora é um horário quente do dia, tá um vento bem tranquilo. E a tendência é com o pôr, se aproximando do pôr do sol, o vento é acalmando. Então a tendência é que a condição melhore. A condição de fala de tempo é vento. Então a gente sempre procura ventos bem suaves para que a gente consiga colocar o balão em pé e fazer um show incrível. Certo, muito obrigado, bom festival para você. Velber, a entrada é gratuita, viu? O festival acontece hoje, mas amanhã também tem programação, inclusive com música ao vivo. Ano passado eu andei de balão aqui no festival, esse ano estou um pouco sem coragem, viu, Velber? Mas quem vier aqui vai aproveitar um espetáculo lindo. Eu volto com você aí no estúdio. Ah não, Fernando, não desperdiça. Uma boa pauta dessa. Eu confesso que eu nunca andei, tenho curiosidade, achei que você iria aproveitar por nós aí. Fica o meu incentivo para você e para o Juliano Denubla. Obrigado, boa tarde para vocês. A gente volta a falar sobre o caso do bebê que precisava ser transferido do Hospital Samuel Libânio para outro hospital especializado. Vamos para lá, ao vivo, com o Eduardo Marins, atualizando para a gente. E aí, Edu, como é que está a situação por aí, meu amigo? Velber, vamos lá então, boa tarde de novo para todo mundo. Nós acabamos de chegar no Hospital Samuel Libânio. A informação que nós recebemos da família, tanto do pai quanto da tia, é que realmente a aeronave conseguiu pousar aqui, né? A gente mostrou no início do jornal o momento que ela estava saindo do aeroporto. A gente tem essas imagens aí do Oswaldo Henrique, né? Contando essa história do pequeno Arthur. A aeronave então sobrevoou até o hospital. Foi um sobrevoo bem rápido, né? Poucos quilômetros, cerca de 6 quilômetros até chegar aqui. E ele está agora parado no heliponto, onde deve fazer essa transferência do pequeno Arthur até o Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. A gente também tem imagens do nosso produtor João Carvalho, que fez da casa dele ali as imagens do heliponto, né, mostrando a aeronave parada, aguardando o bebê para seguir com o voo até Belo Horizonte. A gente recapitula, relembra, né, o pequeno Arthur nasceu em outubro do ano passado, a família mora em Extrema. Ele nasceu forte, com mais de 50 centímetros, mais de 3 quilos, mas no início, ali nos primeiros dias de vida dele, a equipe médica identificou que ele tem uma malformação no intestino. Por isso que ele foi transferido para o Hospital Samuel Libânio e nesses últimos meses passou por mais de 4 cirurgias para tentar aí fazer todo o acompanhamento dele junto com os médicos. Bom, nesse meio tempo a família entrou na justiça pedindo para que eles conseguissem um hospital de referência para o tratamento intestino. O que eles conseguiram na justiça e essa transferência eles vão conseguir fazer hoje. A gente está ouvindo um barulho de aeronave, não dá para ver daqui, e a gente conversa rapidinho agora com a família. A tia está aqui ao meu lado. Agora há pouco você conseguiu a informação que você vai conseguir acompanhar então essa transferência do Arthur. Isso, eu irei conseguir. A primeira informação inicial que eu não poderia estar indo junto, mas agora eles mudaram e falou que agora vou sim conseguir acompanhar o Arthur. Está um pouco mais aliviada? Com certeza, muito mais aliviada e feliz por estar acompanhando ele mais de perto. A gente tem imagens, inclusive, desse momento, a gente até consegue mostrar, o Oswaldo vai tentar dar um zoom, a gente consegue ver um pouco a parte da cauda do helicóptero ali, ele que está
nesse momento, acho que ligando ali as hélices, né, para talvez fazer esse voo. A gente acompanhando então aqui, eu vou conversar nesse meio tempo com a avó que ficou bastante emocionada no momento da notícia. Como é que a senhora está nesse momento? Nesse momento só é um momento de gratidão, agradecer primeiramente a Deus, né, e a todos que estão nesse intuito de todos juntos pelo Arthur. Entendeu? Eu só tenho a agradecer mesmo a equipe de vocês por essa transmissão ao vivo, entendeu? Inclusive nós estamos vendo aí agora. Você está vendo esse helicóptero, o que significa isso para a senhora? Uma alegria imensa, não tem como assim descrever, né? É uma esperança, é uma luta que a gente estava há muito tempo atrás disso, lutando, foi 6 meses de luta, entendeu? Inclusive a mãe está aqui. Que vem um pouquinho mais para cá por segurança. Esse é um momento muito emocionante, né? O pessoal que está nos assistindo, a gente está vendo ali o helicóptero, acabou de sair aqui da unidade. Com certeza a tia falou que vai acompanhar. A gente viu que a ambulância do SAMU também deve dar esse apoio. Talvez por via terrestre a senhora vai acompanhar. A gente está quase terminando o jornal, mas fica então essa sensação de segurança que agora ele vai ter o tratamento correto, né? Exatamente. A gente estamos muito felizes que o Arthur está tendo essa oportunidade, porque até então ele não estava tendo e agora está sendo possível. Tá certo. Obrigado vocês pela atenção em meio a essa correria falar com a gente e toda a equipe da IPTV e com certeza nossos telespectadores, a gente deseja saúde para o Arthur. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É isso, Velber. Mais uma vez, parabenizo o seu trabalho, Eduardo. A família agradece, mas diga a elas que nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, né, Eduardo? É mais uma prestação de serviço que nós estamos fazendo. Muito obrigado por atualizar para a gente ao vivo a situação aí, viu, meu caro? Bom trabalho para você e para o Oswaldo Henrique. Nós, o sul de Minas, estamos na torcida para que dê tudo certo com o menino Arthur. Não haveria nome melhor para essa aeronave do Corpo de Bombeiros, né? O Arcanjo. O helicóptero Arcanjo está levando ele em segurança, com saúde para BH. Em breve ele vai estar em casa. E esse é o último assunto do EPTV 1 de hoje. Falta 2 minutos para 1 da tarde. A gente se encontra no EPTV 2 mais tarde. Aproveitem a tarde, aproveite o sábado. Muito obrigado pela honrosa audiência. Tchau, tchau. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Globo Esporte, oferecimento: La Mesa, proteção é o verdadeiro golaço. Vai na certeza, vai de La Mesa. E Santa Casa de Passos, cuidar da vida é a nossa missão. E Construai, tudo para transformar seu lar? Tá feito. Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar, ao vivo, 1h em ponto, cravado. Sabadão cheio de campeonato brasileiro. Hoje tem Galo contra o Mirassol às 6h30 da tarde, na Arena MRV, com transmissão ao vivo no Premier. E tem o Cruzeiro contra o líder Palmeiras às 9 da noite em Barueri, com transmissão ao vivo também, só que no Sport TV. Vamos começar falando desse jogo, porque no Cruzeiro fazer negócio de cá sempre teve na moda, né? Mas não é só o Caio Jorge, não. Cauã Moraes, moleque que tá com moral demais e deu a sua primeira entrevista da vida pro Globo Esporte.